A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. No dia de hoje, estarei trazendo uma palavra, uma oração. A nossa nação, não só a nossa, mas todas as nações estão passando por tempos difíceis. E o que vai nos dar força, sabedoria, confiança e esperança para perseverarem nesse tempo é a palavra do Senhor. É a confiança no Senhor. Estou com a Nathalie, a minha esposa. Que a palavra do dia de hoje possa ir de encontro com todos aqueles que começaram a refletir sobre as suas vidas. Porque o ser humano, a cada dia mais que passa, ele está sem tempo, ele está ocupado, esquecendo de amar o ser humano, o seu próximo. E a cada dia amando mais riquezas, amando mais bens materiais, ocupando mais o seu tempo com o trabalho. E que nesses dias que nós estamos passando, nós possamos dar valor para os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos irmãos. É um momento que nós temos que voltar os nossos olhos para o Criador, o Senhor. Porque tudo Ele criou. Criou o céu, criou a terra, as plantas, as frutas, os animais. Criou todo o ser humano e tudo que há. Então, meus irmãos, que neste momento você possa curvar a sua cabeça e entrar nesta oração. E você que está com medo, que a cada dia que passa está mais atemorizado, está preocupado, não sabe o que vai acontecer daqui no dia de amanhã, está preocupado. Muitos estão aflitos, muitos estão agoniados, muitos estão desesperados, porque seus filhos não estão morando consigo. Uns estão morando em São Paulo e seus filhos estão morando no Nordeste ou em outro país porque estão estudando. E grande é a preocupação que rodeia essas famílias. Pessoas que ficou para fazer viagens e não conseguem voltar para suas casas. Familiares estão angustiados. Que neste momento você possa orar, não só pela sua família, mas por todas as famílias que há. Não só aqui, mas em outros países. Não só pela sua nação, mas pelas outras nações. Curve sua cabeça e ore ao Senhor. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, neste momento eu peço que o Senhor vá de encontro com todos os familiares que estão dentro de suas casas, dos seus apartamentos, Senhor. Jesus, que o Senhor possa levar a tua paz, que é grandiosa e majestosa, Jesus. Tira, Jesus, toda a aflição do coração dessas famílias, toda a preocupação, todo o medo, Jesus. Pai, pessoas que já têm a possibilidade de depressões, Jesus. Pessoas que já têm, Jesus, uma depressão aprofundada e ouvindo tantas notícias preocupantes, os desesperos da humanidade, Jesus. Por comprar a comida, por comprar remédios. Mas tem muitas pessoas que precisam combater o mal que está agindo no emocional já de muito tempo, antes mesmo desta crise acontecer. Jesus, eu peço que o Senhor vá de encontro com cada uma dessas pessoas. Pessoas, Jesus, que chegam a suar frio, Jesus, de tanto medo, de tanta preocupação. Jesus, eu peço que o Senhor direcione esta palavra, um ensinamento de alguns minutos ou horas, não sei o que o Senhor fará, mas que quem assistir este vídeo, Pai, possa sentir a tua paz, a tua esperança e confiar em Ti. E aquele que não entregou os caminhos a Ti, Jesus, e parou para olhar para Ti, parou para refletir a conduta de sua vida, as suas atitudes, e o temor começou a penetrar o coração, o arrependimento começou a entrar no coração. Aquela pessoa que começou a ver que tudo que ela fazia não trazia o bem, mas resolveu entregar os caminhos a Ti, Jesus.
e que seja em meio a tempestades, em meio a crises, em meio a violências, em meio a doenças, em meio a pestes. Não importa, mas essa pessoa escolheu a te servir, escolheu voltar ou então se entregar para ti. Que o Senhor possa receber a cada vida que está vendo este vídeo. A pessoa que estiver doente seja curada, Senhor. A pessoa que está em aflição, receba a paz do Senhor. Aquele que está sem ensinamento, sem direção, que receba um caminho. O caminho que conduz à vida eterna. Porque é o caminho que nós precisamos. Jesus, entrego em tuas mãos este vídeo. A irmã Nathalie vai estar falando algo, a minha esposa, falando para os meus irmãos que aí estão assistindo. Amém? Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Meus irmãos da paz do Senhor, amém? Vou deixar uma palavra brevemente que se encontra em Ezequiel, livro de Ezequiel 18, 31, que diz assim: livra-se de todos os males que vocês cometeram e busque um novo coração, um espírito novo, e busque um rio e morrer, ó nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. A palavra do soberano Senhor diz: arrependa-se e viva. A palavra do Senhor, Ele fala aqui para mim e para você nos buscar diante dEle, porque Ele não se agrada de ver essas mortes acontecendo. Ele não se agrada de ver a nação dEle perecendo neste mundo. E o Senhor, Ele fala que a gente tem que buscar um novo coração, um novo corpo em Cristo, porque Ele fala que Ele não tem se agradado com tudo isso que tem acontecendo, mas Ele fala que é pra gente buscar a santidade do Senhor, buscar a confiança nele, porque grandes coisas Ele vai fazer. Ele fala que aquele que prevalecer fiel na palavra dEle, aquele vai ser salvo. Então que eu e você venhamos continuar firme no Senhor, mesmo que o mundo não quer deixar a gente clamar, a gente venhamos clamar o nome dele dentro de casa, venhamos buscar ele dentro de casa, mesmo que tudo tá dizendo que não, a gente venhamos acreditar que o impossível ele vai acontecer, porque o Deus que eu e você serve, o Deus que eu e você busca, ele faz milagre, ele ressuscita os mortos, ele faz o paralítico andar, para glorificar que ele é Deus na minha e na tua vida. Então que eu e você venhas continuar firme na palavra do Senhor, dobre o seu joelho, ora pela tua nação, ora pela tua família, ora pelos moradores de rua, ora pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas que estão precisando, porque o mundo já é do maligno, mas nós temos que fazer a diferença, nós temos que clamar pelo sangue de Jesus sobre essa terra, porque o Senhor, ele fala que os dias deles estão chegando, então nós temos que buscar salvação neste mundo, para que nós vejamos que o Senhor ele vai salvar, que o Senhor ele vai transformar, para que a gente venha ter a paz no nosso coração, sabendo que vidas estão sobre os laços do Senhor, estão no braço do Senhor Jesus. Então que eu e você venhamos buscar salvar vidas perante a crise, perante a guerra, perante tudo que estiver acontecendo, que eu e você venham procurar dar a palavra do Senhor, incentivar aqueles que estão preocupados, desesperados, porque o Senhor fala que grande vai ser a aprovação, mas o Senhor ele está conosco. Então que eu e você venhamos continuar firme no Senhor, porque o Senhor ele fala que ele vai prover céus e terra para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão acreditando, mas eu e você precisamos acreditar que o Deus que nós servimos, ele faz o impossível, ele move céus e mar. Então que eu e você venham acreditar no nosso Deus, porque o nosso Deus ele sabe tudo, ele faz tudo, e quando for do agrado dele, ele vai fazer cessar essa tempestade, ele vai fazer cessar tudo isso que a gente tem passado. Então apenas continua, não questiona, não murmura, apenas glorifica o nome do Senhor, pergunta se é a vontade dele que está acontecendo sobre este lugar, sobre a minha e a tua vida. Ore, chama a atenção do Senhor Jesus,
porque grandes coisas Ele vai fazer. Ele quer ver a minha e a tua confiança onde está. Então que você venha continuar firme, continuar buscando, se apegue com Deus, porque Ele fala que vai ter aflição, mas aquele que buscar Ele e prevalecer até o fim vai ser salvo. Então que eu e a minha casa e a tua casa e todos aqueles que estão dispostos a adorar o Senhor venha buscar, venha acreditar que a esperança vai chegar, que um dia melhor vai acontecer e que Deus Ele está provendo céus e terra ao meu e ao teu favor, amém? O irmão Henrique vai estar passando a continuidade, vai estar falando e deixando Deus usar, que você venha abrir o teu coração, porque o Senhor Ele quer falar grandemente. Glória a Jesus, né, por esta palavra maravilhosa, né, irmãos? Aleluia. Quando o Senhor criou lá em Gênesis os céus e a terra e o homem, Ele não criou o homem para que morresse, mas Ele falou ao homem: não coma desse fruto, pois morrerão. E o homem escolheu comer daquele fruto. E a consequência da desobediência do homem é a morte. E o Senhor não se agrada na morte. É tanto que Ele envia o seu Filho para resgatar a todos, a dar oportunidade de vida eterna para todos. Glória a Deus. É tanto que Jesus, quando Ele é entregue na cruz do Calvário, o sangue dele é derramado, Ele entra para aquele sepulcro, e ao terceiro dia Ele ressuscita, Ele vence a morte. E a promessa do Senhor é que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Então o Senhor, Ele tem o melhor, Ele tem a vida eterna para todos, para toda a humanidade. Mas para isso nós temos que crer e obedecer o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. A palavra dele fala que Ele é o pão da vida, e todo que crê em mim será salvo e será ressuscitado no último dia. O Senhor venceu a morte. Vamos passar por grandes contextos na Bíblia no dia de hoje, meus irmãos, de ensinamento. O que o Senhor quer de nós é que nós venhamos crer e nos arrepender de todos os pecados, de todos os erros, de todas as maldades. Que essas palavras que da Bíblia saírem venham penetrar o seu coração e você dá espaço para ela entrar na sua vida. E a palavra do Senhor fala que não adianta você somente ouvir e não praticar, porque aquele que ouve e não pratica engana a si mesmo. O Senhor, Ele tem a vida eterna para te dar. Mas você tem que querer a vida eterna. Você tem que querer se entregar. Vamos começar primeiro no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Lucas 12, 13. É uma parábola que fala do rico insensato. A parábola do rico insensato. Vou estar lendo para os irmãos. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Eu vou dar um parênteses aqui, meus irmãos. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que para o Senhor, todos são seres humanos, todos são iguais, todos são amados. Só que muitos esquecem de Deus e começam a amar os seus bens. Então o Senhor conta esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o homem rico: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Ele não tinha onde armazenar
tanta produção que ele teve no campo. E esse homem decide: vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E a Bíblia fala em outra passagem que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça ou ferrugem vão consumir, mas sim ajuntar tesouros no céu. O que o Senhor quer dizer para mim e para você no dia de hoje? A riqueza de vocês é comigo, é no céu. É com a vida eterna, é com a propriedade que eu tenho com vocês no céu, uma nova Jerusalém. Mas muitos estão se preocupando em guardar em celeiros aqui na terra. E esse homem decidiu construir um maior, porque grande era a ganância. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Esse homem, ele poderia descansar, porque o alimento que ele tinha guardado nos celeiros que ele construiu maior, dava para ele sobreviver muitos anos sem precisar trabalhar, sem precisar se sair para trabalhar, não precisaria fazer mais nada. E ele queria descansar, beber e se alegrar. Mas contudo, Deus lhe disse: insensato, o homem que procura juntar riquezas na terra, a encher celeiros na terra, para viver bem, sem pensar em Deus, em viver a palavra de Deus, em ter a paz com Deus, em ter a sua vida no reino de Deus, somente pensando nas coisas do mundo, ele é um homem insensato. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Ali ele sabia, Deus sabia, que o inimigo ia pedir a vida dele, porque ele sabia que naquela mesma noite a vida dele ia ser exigida, iam pedir a vida dele. Ele ia morrer aquela noite, mas estava guardando muitos bens na terra. Então, quem ficará com o que você preparou? O Senhor perguntou. Assim acontece que quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quando nós ajuntamos riquezas somente na terra, quando nós morremos, não sabemos nem para quem vai ficar. Às vezes dá muitas brigas. Mas nós temos que ser ricos para com Deus. Porque quando nós morrermos, seremos aceitos pelo Pai. O Pai nos receberá de braços abertos, porque o Filho nos proporcionou a vida eterna. Então, meu irmão, você que pensa somente em juntar riquezas na terra, em meio a esse caos todo, não serve para nada o nosso dinheiro. Os hospitais vão estar lotados. Não adianta o dinheiro. O que adianta é nós termos uma vida entregue para o Senhor. Porque mesmo que nós morrermos, nós viveremos. Porque Cristo nos ressuscitará no último dia. Essa é uma das passagens que eu vou deixar para os meus irmãos. Não se preocupem com o que comer e com o que vestir, mas se preocupem em entregar a sua vida para o Senhor, a se consertar dos maus caminhos, porque os tempos são maus. No dia de hoje, que você pense em amar o próximo, em ajudar o próximo, a não fazer como este homem. Este homem preparou grande celeiro para ele, guardou grande quantidade de alimento, sendo que haveria muitas pessoas que ele poderia ajudar, a pensar naquele dia, e o dia de amanhã já ter as suas preocupações. Mas ele pensou em ajuntar aqueles alimentos para ele ficar em paz, tranquilo, para ele se alegrar, para ele beber e comer, mas ele mal sabia que ele ia perder a vida dele.
E a grande verdade é que este homem, ele era rico na terra. Ele tinha grandes celeiros na terra. Mas no céu ele era pobre. Porque ele não se empenhava nas coisas de Deus. Ele não fazia as obras para Deus. Ele não amava o próximo. Ele era ganancioso. Meu irmão, se nós formos ler em Apocalipse, haverá tempos de fome, de guerras, de pragas. E nós temos que nos fortalecermos para isso. Temos mais algumas palavras. E que o Senhor possa continuar falando com você. E você possa começar a rever a sua vida. Todos nós, seres humanos, pecamos, somos errados, somos falhos. Mas a cada dia nós temos que buscar a mortificar a carne e viver em espírito para Cristo. Porque para cá, a carne para o pó voltará, e o espírito para Deus voltará. Glória a Deus. Então que nós venhamos viver em espírito, sem nos preocuparmos 100% com as coisas mundanas, mas sim administrando as coisas que o Senhor colocar em nossas mãos. Como Adão no jardim do Éden, foi destinado a que ele desse os nomes a todos os bichos, e tudo foi dado ao homem. Porque o Senhor criou o céu, criou a terra, as plantas, os animais. E quando ele formou o homem, ele falou, tudo isso aqui eu vou te dar, eu te dou. Ele deu tudo para o homem. Constituiu uma mulher para ajudar, porque não era bom que o homem vivesse sozinho. Voltando para esta palavra, este homem ele era sozinho, não fala sobre a sua esposa. Ele quis fazer celeiros grandes, para viver muitos anos, para comer e beber. Mas ele não tinha filhos, não tinha para quem deixar, não tinha família, não tinha ninguém. Sabe o que o Senhor quer falar no dia de hoje? Se aproxime da sua família, se aproxime dos seus filhos, se aproxime da sua mãe, do seu avô, dos seus pais. Cuida deles a cada momento. Você vai entender mais isso à frente, numa outra passagem. Nós temos que amar mais o ser humano e menos o celular. Nós temos que amar mais o ser humano do que uma televisão. Porque não é bom que o homem vive só. Amém, meus irmãos? Nunca é tarde. Abraão já estava velho. Sara já estava velha. E o Senhor assim cumpriu uma promessa de dar filhos para eles. Então não pense que é tarde para você constituir uma família. Amém, meus irmãos? A irmã Nathalie vai falar algo do Senhor, amém? Amém. Vou estar deixando outra palavra que se encontra em Deuteronômio 26:7, que diz assim: então clamamos ao Senhor, o Deus do nosso antepassado, e o Senhor ouviu a nossa voz, e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito, com a mão poderosa e o braço forte, com feitos temíveis e com sinais de maravilha. A palavra do Senhor fala que então eles clamaram ao Senhor. Nesta noite a gente estamos clamando ao Senhor, e a palavra do Senhor fala que aquele que clama a Ele, Ele ouve. Então tenha certeza que a sua clamação, a sua súplica, o seu choro, a sua lágrima, o Senhor Ele está ouvindo. Muitas das vezes o Senhor Ele não nos responde, muitas das vezes o Senhor permite a gente passar pela provação, mas para isso, para que a gente venha testificar o milagre, a maravilha que Ele vai fazer na minha e na tua vida. Então não questione o Senhor, porque tudo que nós estamos passando hoje é para a honra e glória do Senhor, para mais para frente a gente bem dizer e engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor Ele fala, aquele que clama a mim, eu escuto. Apenas
apenas continue no caminho, porque Ele quer ouvir a minha e a tua oração. Nesse momento a gente estamos clamando, então o Senhor Ele fala que Ele quer catar os servos dele, os escolhidos dele clamando. Ele não quer catar eu e você assistindo uma televisão, vendo um Facebook, vendo uma internet. Esse momento é tempo de buscar, é tempo de se humilhar, é tempo de se arrepender e de buscar a face do Senhor, porque Ele fala que Ele está nas portas, e aquele que Ele chegar e ver clamando, Ele fala que Ele vai entrar com a providência, Ele fala que Ele vai entrar com a resposta. Então que você venha continuar firme, mesmo que você não consiga dobrar o seu joelho, ore pelo pensamento, clame ao Senhor, mas Senhor, eu não consigo, pede perdão pelos seus pecados, porque o Senhor Ele fala que Ele trabalha nos nossos corações, mas para isso aí você precisa querer fazer a diferença. Então que você venha continuar pedindo força para o Senhor, pede para Ele renovar a tua estrutura física, a tua estrutura material, tudo, porque Ele fala que Ele vai suprir, Ele fala que Ele tem ouvidos, Ele fala que Ele está escutando e que Ele está vendo tudo aquilo que a gente tem passado. Apenas continue, o Senhor Ele manda falar, porque grande é a promessa que Ele vai fazer. Isso é só para mim e para você testemunhar, porque o Senhor Ele fala que Ele está com aqueles que buscam a face dele. Então que você venha continuar firme nos mandamentos do Senhor, porque o Senhor Ele fala que grande vai ser a obra que Ele vai fazer. Amém? O irmão vai estar dando continuidade na palavra, que você venha abrir o teu coração, porque o Senhor Ele quer falar grandemente, mas para isso eu e você precisamos querer ouvir a voz do Senhor. Irmão Henrique. Glória a Deus, né, irmãos? Grande a palavra, né? Aleluia, Deus. Santo. Vamos para o livro de Lucas 10, 25. Na parte anterior da primeira passagem que nós estávamos lendo, estávamos falando de um homem que só pensava em ajuntar riquezas na terra, não tinha família, não tinha ninguém. E aqui eu quero abrir os olhos dos irmãos através desta passagem, para que vocês enxerguem quem é o seu próximo, para que você saiba quem você tem que ajudar, para que você saiba quem é o próximo, porque a Bíblia fala, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas quem é o meu próximo? E nesta passagem você aprenderá quem é o seu próximo. Se encontra no livro de Lucas 10, 25. A parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Lembra que lá atrás nós estávamos falando que um homem ia ser exigida a vida dele, iam pedir a vida dele, e ele não tinha feito nada para os céus, para o Senhor, somente na terra. E aqui um homem está questionando a Jesus como que ele faz para herdar a vida eterna. E para que você também saiba como conseguir a vida eterna. O que está escrito na lei? Disse o Senhor. Respondeu Jesus: como você a lê? E ele respondeu, preste bem atenção ao primeiro ponto: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Vejamos que lá atrás aquele homem amava os seus bens, as suas riquezas. E um homem que faz isso, ele não consegue herdar a vida eterna, porque ele está ligado somente na matéria. E para nós conseguirmos herdar o reino de Deus, a vida eterna, nós temos que amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e de todas as nossas forças, e de todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. E disse Jesus: você respondeu bem, faça isso e viverá.
Se nós fazermos isso, nós herdaremos a vida eterna. Mas ele querendo justificar-se, o homem querendo se justificar, perguntou a Jesus assim: e quem é o meu próximo? Bom, o primeiro ponto, você entendeu que para você conseguir a vida eterna, você tem que amar o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todas as suas forças, e amar o seu próximo. Agora você vai descobrir quem é o próximo que você precisa ajudar. Porque não adianta você fazer tudo isso e não amar o seu próximo, não perdoar o seu próximo, não ajudar o seu próximo. E Jesus responde: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e foram embora, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Um sacerdote estava passando pela mesma estrada do homem que foi assaltado, que apanhou e ficou à beira da morte. E esse sacerdote atravessa a rua e se desvia deste homem. Glória a Jesus. Aleluia. Santo. E assim, continuando a palavra, também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Da mesma maneira que um sacerdote passou do outro lado, um levita passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem que apanhou, que foi assaltado e ficou à beira da morte. E o samaritano, quando viu, teve piedade e aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal. Esse samaritano pegou, de vez atravessar a rua, ele pegou, parou o seu animal, desceu do animal, tratou a ferida daquele homem, passou o azeite, passou o vinho, enfaixou. Resumindo, tratou a ferida daquele homem. Muitas das vezes nós, quando estamos numa situação difícil, com uma enfermidade, ou quando estamos passando por uma situação difícil, quem nos ajuda muitas das vezes é uma pessoa desconhecida. Um levita e um sacerdote, que eram homens que praticavam a lei, viraram as costas para este homem. Mas um samaritano, que amava o próximo, desce do seu animal, trata a ferida deste homem, joga-o sobre o lombo do animal, dando uma caronda, resumindo. Aí colocou ele sobre o lombo do animal e levou para uma hospedaria, um hotel nos dias de hoje, um lugar onde você pode repousar, ou um hospital no dia de hoje. E cuidou dele. Ao hospedeiro, e lhe disse: glória a Jesus. E no dia seguinte, que esse homem deixou esse rapaz que foi assaltado, foi apedrejado lá, apanhou, foi roubado, arrancaram as roupas dele, ele leva até a hospedaria, e no dia seguinte ainda ele volta para a hospedaria. E no dia seguinte ele dá 2 denários ao hospedeiro. E lhe disse: cuide dele. Além deste homem, o samaritano resgatar este homem que estava numa grande situação de dor, sofrimento, leva para uma hospedaria. E naquela hospedaria ele paga um homem para que cuidasse daquele homem que sofreu aqueles ferimentos e aquele abuso de assalto. Então veja bem, quando nós ajudamos uma pessoa, mas nós não podemos ficar totalmente perto delas a todo momento, nós colocamos pessoas para fazer isso.
Por isso que nós, quando temos condições na terra de ajudar o próximo, nós temos que ajudar com o melhor. E ele diz para o hospedeiro: quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Ele ainda assume um compromisso: ó, tudo que você precisar para fazer com que esse homem melhore, pode ficar tranquilo, eu vou pagar tudo. Ele assumiu o compromisso de arcar com tudo para aquele homem. O que eu quero dizer para você no dia de hoje: se você tiver condições de ajudar alguém que está doente, que está enfermo, que apanhou, ou que está com alguma situação, com alguma ferida, faça. Aleluia. E qual dentro desses três o Senhor fala? Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem foi o próximo? O samaritano, o sacerdote ou o levita? Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aí o homem responde: aquele que teve misericórdia dele. E respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: faça você o mesmo. Então o nosso próximo é fazer como o samaritano fez, ajudando aquele ferido. O nosso próximo é aquele ferido. O nosso próximo, como o samaritano fez. Essa é outra passagem que eu deixo para os meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A irmã Nathalie vai estar falando algo, ou puxando uma oração, ou fazendo um apelo, ou falar algo do coração que vem do Espírito. Amém, meus irmãos? Agora eu quero deixar a última palavra, que se encontra em João 14, que o título fala: Jesus fortaleceu os seus discípulos, e diz assim: não se turbe o vosso corações de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu não lhe teria dito. Vou preparar-lhe um lugar, e se eu for lhe preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E o Senhor, Ele fala para mim, para você não perturbar os nossos corações, as nossas vidas, porque Ele tem preparado o melhor dessa terra para nós. Isso aqui é passageiro. Aonde eu e você vamos, a morada do Senhor, ela é eterna, ela é maravilhosa. Então que eu e você venhamos não se preocupar, porque Ele fala que eu e você vai para onde que Ele estiver preparado um lugar, na casa do meu Pai, que é a casa que é o nosso Pai Celestial, onde Ele tem preparado do melhor para que a gente venha alcançar a nossa vida eterna, para que onde a gente venha descansar. Então tudo que a gente for passar, não temas, porque o Senhor fala que Ele tem preparado uma morada para mim e para você. Então não se perturbe, não questiona, não fique desesperado, porque tudo isso é passageiro. Mas lá em cima, quando a gente subir para a glória, vai ser uma glória eterna, onde a gente vai conseguir ficar tranquila, onde a gente vai descansar os nossos corações, porque lá não vai haver sofrimento, lá não vai haver morte, lá não vai haver ranger de dente, lá não vai haver matança, mas sim vai haver um lugar onde tem a calma do Senhor, a mansidão do Senhor, um lugar onde os anjos vão estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, onde o Senhor tem preparado para mim e para você essa morada. Mas para isso a gente precisamos